Evangelho de Mateus, capítulo 15, quem achou diz: eu vou morar no céu. Quem não achou diz: eu também vou morar no céu. Vamos ler a partir do verso 10. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 10, diz assim: e chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. Preste bastante atenção, olha o que diz o verso 11: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. E isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se deles, os seus discípulos disseram: sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o que comem sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Diga amém, curve sua cabeça, feche os teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, ministra o meu coração, repreenda todo espírito, todo cansaço, tudo que impede de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Os que creem, diga amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Nós estamos em uma campanha ministerial com o tema detox, uma limpeza espiritual. E é preciso que você entenda que água e sabão, ele limpa o corpo. Água e sabão tira a sujeira do corpo, mas não tira a sujeira espiritual. E todos nós precisamos de uma limpeza espiritual. Eu posso ouvir um amém? Todos nós precisamos de limpeza espiritual. O texto que nós lemos fala o seguinte: que certa feita os fariseus, escribas, pessoas religiosas chegaram até Jesus. Eles vieram de Jerusalém e disseram assim: Jesus, os teus discípulos, eles comem sem lavar as mãos. E Jesus disse: ora, mas por quê? Qual o problema com isso? E eles disseram: eles estão quebrando a tradição dos anciões. E Jesus diz: mas e vocês, que quebram a tradição, que vocês quebram a lei de Deus? Porque vocês estão acusando os discípulos. Eu estou falando em outras palavras, parafraseando, para que você possa entender. Jesus disse para eles: vocês quebram a lei de Deus, porque os religiosos estavam acusando os discípulos de Jesus de quebrar a tradição dos anciões. E Jesus agora diz para eles que eles quebram a lei de Deus, que eles estavam indo contra a palavra de Deus, dizendo: olha, vocês não honram pai e mãe, porque a Bíblia diz que a gente deve honrar pai e mãe. Não importa como é o seu pai, não importa como é a sua mãe, você deve honrar o seu pai, você deve honrar a sua mãe. Eu posso ouvir um amém? E Jesus diz: vocês estão quebrando a lei de Deus. E Jesus diz, como disse o profeta Isaías: esse povo me adora da boca para fora, e o seu coração está distante de mim. Jesus estava dizendo que aquele povo, o povo religioso, eles adoravam a Deus da boca para fora, mas o seu coração estava distante de Deus. E Jesus chama a multidão, que foi o texto que nós lemos. E Jesus diz assim para a multidão: olhe aqui, o que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que contamina uma pessoa é o que sai do coração. Diga comigo, diga: o que contamina uma pessoa é o que sai do coração. Jesus diz: o que contamina uma pessoa não é o que entra na boca, é o que sai do coração. E eles ficaram chateados com isso. E os discípulos disseram: mestre, eles estão chateados. E Jesus diz: toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. E Jesus diz: esses religiosos, eles são cegos, são condutores cegos. E Jesus diz que um cego, quando guia outro cego, cai num buraco. E então
Os discípulos de Jesus, e principalmente Pedro, disse: Senhor, explica para nós, explica, porque nós não entendemos o que o Senhor falou sobre essa parábola. E Jesus disse: Pedro, até você ainda não entendeu? O que entra pela boca, Pedro, passa pela barriga e depois você vai no banheiro e sai. Isso não contamina uma pessoa. O que contamina uma pessoa é o que sai do seu coração. São os pensamentos maus, os desejos de morte, adultério, fornicação, blasfêmias, as calúnias. São essas coisas que contaminam o homem. E eu quero que você entenda aqui, porque essa passagem está falando de limpeza e impureza. E essa campanha de limpeza espiritual que você precisa fazer na sua vida, que você precisa ter, porque você não vai ser limpo tomando banho de pipoca. Tem gente que toma um banho de sal grosso e diz: eu vou ser limpo. Você não vai ser limpo se benzendo. Não, isso não vai limpar a sua vida, isso não vai tirar o descarrego da sua vida. Você não vai ser limpo fazendo uma macumba, fazendo um trabalho, fazendo uma simpatia. Não, isso não vai limpar a sua vida. A única coisa que pode limpar a vida do ser humano é o poder do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aqueles religiosos estavam preocupados, porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E é costume nosso, quando você vai comer, a primeira coisa que você se preocupa é em lavar as mãos, sim ou não? Se as suas mãos estão sujas, você diz: eu vou lavar as minhas mãos, para você não contaminar o seu corpo. Mas a preocupação deles não era a contaminação do corpo, era uma contaminação espiritual. Eles não estavam preocupados com bactérias, não. Eles não questionaram Jesus porque os discípulos comiam sem lavar as mãos e iam pegar vermes, não. Eles estavam falando de um sentido espiritual. Eles estavam preocupados, e é muito importante você atentar para isso, porque os religiosos, eles estavam até bem intencionados, mas eles estavam agindo da maneira errada, porque eles estavam preocupados em uma limpeza, eles queriam estar limpos, mas a maneira como eles pensavam que havia de haver uma limpeza sobre eles era totalmente errada. A maneira como eles pensavam que a limpeza acontecia espiritual era errada, porque eles pensavam que só em lavar as mãos, ao comer, já havia uma limpeza espiritual. Os religiosos, eles não tocavam em animais mortos, eles não tocavam em cadáveres, porque eles pensavam: se eu tocar no morto, ou a impureza daquele morto vai passar para mim. Então eles tinham esse hábito de lavar as suas mãos, porque eles pensavam que assim eles iam ficar limpos espiritualmente. Olha a preocupação de limpeza, olha a preocupação e a necessidade que você também tem que ter. O problema deles é que eles pensavam que a limpeza era externa. O problema deles é que eles pensavam que a limpeza tinha que vir de fora. Olha, eles tinham uma necessidade, uma carência de limpeza. E você se preocupa em tomar banho, você se preocupa em andar cheiroso, mas talvez você desconsidera a importância de uma limpeza espiritual. Mas eu creio que se por você estar aqui nessa noite, é porque você reconhece que você precisa de uma limpeza espiritual. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu creio que você está aqui porque você necessita e reconhece que precisa de uma limpeza espiritual. Ouça, a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Se você não procurar se limpar, você não vai ver a Deus. A Bíblia diz: aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Não é uma limpeza física, é uma limpeza espiritual. Sem santidade ninguém verá a Deus. Todos nós carecemos de uma limpeza espiritual. Todos nós necessitamos viver em santidade. Você precisa viver em santidade. Você precisa estar limpo diante de Deus, para que você possa ser aceito por Ele. Eu posso ouvir um glória a Deus? No céu não vai entrar sujeira. Os sujos não entrarão no céu. Eu não estou falando de sujeira física. Os imundos. Sabe por que o demônio é chamado de espírito imundo? Porque ele faz imundícia na vida das pessoas. São espíritos imundos porque eles fazem o quê? Imundícia. Fazem sujeira na vida das pessoas. Agora, se eles fazem sujeira, é preciso que venha o poder de Deus para trazer a limpeza sobre essa vida, amém? Eles estavam preocupados.
A minha pergunta é: você está preocupado com a sua vida espiritual? Você está preocupado se você está limpo diante de Deus? Você está preocupado em buscar uma limpeza? Agora, qual foi o problema deles, bispo? O problema deles é que eles achavam que o externo, aquilo que vinha de fora, é que trazia limpeza espiritual. Não, o que vem de fora não traz limpeza espiritual. Banho de sal grosso não traz limpeza espiritual. Banho de pipoca não traz limpeza espiritual. Nada disso vai trazer limpeza espiritual. Tradições, eles achavam que as tradições traziam limpeza espiritual. E Jesus diz para eles: vocês estão enganados. Vocês estão totalmente enganados. Porque eles tinham um problema de comparar a tradição deles com as escrituras, com a palavra de Deus. Como tem muitas igrejas e muitas pessoas religiosas que acham que só vai para o céu quem usa roupa assim ou assado. Ei, roupa não salva ninguém. Roupa não leva ninguém para o céu. Que o cristão tem que procurar se portar de maneira decente? Sim, tem. Mas existem pessoas que dizem: homem não pode usar short. Querido, na época de Jesus não tinha short. Eles usavam vestido. A Bíblia diz que a mulher toca na orla de Jesus. Isso é uma questão de tradição. Mas tem pessoas religiosas que quando olha para outro: meu Deus, o pastor de short está impuro, está pecando, não vai entrar no céu. Qual é o pecado em usar um short? Meu Deus, a irmã de calça, meu Deus, não vai entrar no céu. Então, a tradição, a pessoa considera isso a nível de Bíblia. Coloca isso como Bíblia para salvação. Vale mais do que a própria Bíblia. A irmã cortou o cabelo, não vai entrar no céu. Quem disse isso? A irmã pintou o cabelo. E vão colocando as suas tradições, os seus dogmas religiosos, como algo equivalente à Escritura. Irmão, dogma religioso nenhum vai te salvar. Doutrina nenhuma de igreja, de homem, pode salvar ou pode mudar uma pessoa. Porque uma pessoa pode vestir uma saia até no joelho, ou até nos tornozelos, e muitas vezes o coração está sujo. Aqueles homens estavam comparando a sua tradição com a Bíblia. E Jesus diz: vocês quebram a lei de Deus. Vocês estão acusando os meus discípulos de quebrarem a tradição, mas vocês quebram a lei de Deus quando vocês não honram pai e mãe. E Jesus diz: olha, bem que o profeta Isaías profetizou a respeito de vós. Vocês são aquelas pessoas que me adoram com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Ou o coração de vocês está longe de mim. E aqui é onde eu quero que você atente para isso. Jesus chama a multidão e diz assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Eu fazia parte de uma igreja onde não podia comer carne de porco. E pense numa coisa que eu gosto: a carne de porco. Eu gostava de salsicha, até hoje gosto, linguiça, as coisas, tudo que envolve carne de porco eu gosto. Mas não podia comer, porque se eu comesse eu era impuro, eu era pecador, eu não ia para o céu. E Jesus disse que contamina o homem não é o que entra. Se você não gosta de carne de porco, a gente não tem nenhum problema, mas não é isso que vai impedir você de ser salvo. Não é isso que vai te sujar. Não é a carne de porco, não é a roupa, não é o batom, não é a maquiagem, não é essas coisas que vão te contaminar. Jesus diz: não é as coisas que vêm de fora que contaminam o homem. O que contamina o homem é o que sai do coração. É o que sai de dentro da pessoa, é isso que contamina o homem. Eles vieram para condenar os discípulos de Jesus. E Jesus olha para eles e diz: vocês são impuros, vocês são hipócritas, vocês são fingidos, porque vocês são condutores cegos. Jesus chama eles de pessoas cegas. É um cego guiando o outro cego. Vocês são cegos, porque vocês querem impor algo para as pessoas de tradição, de homem. Eles estão quebrando os mandamentos de Deus, estão indo contra a palavra de Deus. E Jesus diz: o que contamina uma pessoa não é o que você come. Isso eu estou falando no sentido espiritual. O que contamina o homem é o que sai da sua boca, que provém do seu
coração. Jesus está dizendo: o que vai te contaminar não é o que vem de fora. Porque muitas vezes você está com medo de ter pegado numa macumba e aquele mal ter passado para você. Muitas vezes você está com medo de ter pegado na mão do feiticeiro e o mal que está no feiticeiro ter passado para você. Não. Muitas vezes você precisa entender isso. O mal não vai vir de fora, muitas vezes ele já está aqui dentro do coração do ser humano. Jesus está dizendo: o mal está dentro do coração de vocês. É do coração de vocês que procedem as coisas más. É do seu coração que procede aquilo que te contamina. Jesus está dizendo: vem de dentro. Por isso que você precisa entender que a limpeza, ela não é externa, a limpeza espiritual, ela tem que ser uma limpeza de dentro para fora. É do coração. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. As pessoas do mundo afora dizem assim: quer um conselho? Segue o teu coração. Não siga o teu coração, porque o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. O seu coração é enganoso, ou o meu coração é enganoso. Muitas das vezes eu pensava que eu estava certo, e o meu coração dizia que eu estava certo. Mas quando eu ia para a palavra, eu via o quão eu estava errado. Muitas vezes eu pensava que era assim, e quando eu fui para a palavra de Deus, Deus me mostrou que era de outra maneira. E eu quero que você entenda: o seu coração é uma fonte do mal. Às vezes você fica botando culpa no diabo, a culpa é do capeta, a culpa é do demônio. Não, às vezes a culpa é nossa, que não olhamos para o que está dentro do nosso coração, dentro de nós. E Jesus diz: olha, o que vai te contaminar é o que está dentro do seu coração, são os maus pensamentos. Os maus pensamentos que vêm do coração. Ouça isso aqui: Jesus disse que os maus pensamentos contaminam o homem. Ou seja, são pensamentos que veio e desceu para o seu coração. E a Bíblia diz: assim como o homem pensa, ele é. Se existe um mau pensamento no seu coração, você precisa expulsar ele, porque ele pode vir para fora, porque ele pode te contaminar. Jesus disse: os maus pensamentos que vêm do coração do homem, os maus pensamentos é isso que contamina o ser humano. Jesus diz os pensamentos de morte. Jesus diz a morte. Ouça isso aqui: muitas vezes o ódio está dentro do seu coração. Você tem raiva de alguém, você está com ódio, você está com mágoa, e isso pode gerar a morte. A Bíblia diz que Caim, ele estava com raiva do seu irmão, ele estava com ódio do seu irmão, e por ele estar com ódio do seu irmão, ele matou o seu irmão. Você precisa tirar o ódio do seu coração. Você precisa tirar a mágoa do seu coração de alguém que te feriu, que te machucou, que te traiu. Porque essa mágoa, esse ódio vai fazer com que você fique impuro. Esse mau pensamento que está dentro do seu coração vai fazer com que você fique impuro. Jesus diz o adultério. Muitas vezes você está insatisfeito no seu casamento, no seu relacionamento com o seu cônjuge, e você diz: oh, quão bom seria se eu tivesse uma outra pessoa. Você precisa tirar isso do seu coração, porque isso é o que te contamina, isso é o que traz sujeira para a sua vida. Jesus diz que as calúnias, aí você não gosta de alguém, e agora você resolveu mentir a respeito dessa pessoa. Jesus está dizendo que o que traz sujeira para a vida de um homem, para a vida de uma mulher, para a vida de uma pessoa, são as coisas más que estão onde? No coração. Porque o coração nosso, ele busca o prazer. E você não tem que buscar o prazer, você tem que procurar ser puro. Eu posso ouvir um glória a Deus? Jesus diz: o que contamina o homem vem de dentro. O que contamina você está dentro do seu coração. E você precisa fazer uma limpeza espiritual no seu coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você só reclama, você só murmura, você só fala coisa negativa, você só fala coisa má, porque o seu coração está cheio de maldade, o seu coração está cheio de inveja, e você só fala coisas que não prestam, e o seu coração está cheio disso. E você precisa procurar, pedir a Deus e dizer: Deus, limpa o meu coração, porque senão você vai ser um religioso fanático, senão nós vamos viver a religiosidade.
Aparentemente você olha e diz: oh, o homem está de gravata, o homem está de terno, oh, que roupa bonita, ele é crente. Mas Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Deus quer ver o que tem dentro do seu coração. Deus quer ver o que tem dentro do meu coração. E Ele quer que o nosso coração esteja limpo. O seu coração precisa estar limpo. Tem muita coisa da sua vida que eu nem sei, nem quero saber, mas Deus sabe. Ou o diabo sabe o que está no seu coração. O diabo sabe por que você vem para a igreja. O diabo sabe por que você faz boas coisas. O diabo sabe os contatos que estão no seu celular. Deus também sabe. Deus conhece o nosso coração. E Jesus diz que muitas pessoas estão sendo contaminadas por aquilo que está no seu coração. Para a gente orar. Ouça, tem um rapaz aqui na cidade que ele foi atropelado por um carro lá embaixo. E aparentemente quem olhava, não tinha acontecido nada com ele. Foi para o hospital andando, mas sentindo muita dor. Muita dor. E quando bateu o raio-x, por dentro dele estava tudo esbagaçado. Quem olhava para ele dizia: não, ele está bem. Não, aí vai viver muito tempo. Não aconteceu nada com ele, não. Ele não durou 2 dias e morreu. Por quê? Porque deu uma hemorragia interna. Internamente deu uma hemorragia. Perfurou tudo nele. Olhava para ele, ele estava bem, mas por dentro estava só o bagaço. E é preciso que você entenda. Jesus disse para os religiosos: vocês são como sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? É um sepulcro que passou o cal, está branquinho. Quem olha por fora é branquinho, mas Jesus disse: por dentro tem podridão, tem carniça. Jesus disse que por dentro eles estavam podres. Por fora estava muito bonito, mas por dentro estava podre. Jesus diz: ai de vocês, hipócritas fariseus, porque vocês limpam o copo por fora, mas por dentro está sujo. Eu não sei se você já teve o desprazer de beber água num copo que estava limpo por fora e sujo por dentro. Eu já tive esse desprazer. Um dia eu estava trabalhando e eu lembro que o registro foi fazer uma entrega. E eu lembro que eu estava com muita sede. E eu disse: vou pedir água aqui na casa da mulher. Eu pedi água, falei: senhora, a senhora pode me dar um copo d'água? E ela veio com um copo de alumínio, bonito por fora, limpinho, querido. Aí quando eu fui beber a água assim do copo, que eu olhei para o copo, tinha um monte de farinha dentro do copo. Aí eu olhei para a boca da mulher estava cheia de farinha. E agora? Irmãos, eu bebi só um pouquinho. Eu fiquei num constrangimento. Por fora estava limpo, mas por dentro estava sujo. Assim são as pessoas religiosas. Apresentam uma religiosidade, mas por dentro estão como? Estão sujos. E Jesus não está interessado, não é na sua roupa. Jesus não está interessado, não é você por fora. Porque talvez você fique: eu não tenho roupa para ir para a igreja, não sei o quê. Não, para com isso. Isso é religiosidade. Vem com a roupa que você tem para a igreja. Vem com a sandália que você tem. Vem com o calçado que eu não tenho sapato, mas você tem sandália. Bota a havaiana, bota a roupa que você... eu não tenho calça. Vem de short. Vem do jeito que você está, que Deus te recebe. Porque Deus vai olhar para o coração. Porque não adianta vir com gravata todo bonitão se o coração estiver sujo. O coração estiver contaminado, com pensamento maligno, pensando coisas más. Se o seu coração estiver contaminado, eis que suja a sua vida, eis que te contamina. Aí, ou seja, tem muita gente que está morrendo por conta de hemorragia interna. Não vê, mas por dentro está o câncer, por dentro está o mal ali destruindo ela. Por fora, você diz: fulano está dando e vendendo saúde. Mas quando bate o raio-x, quando vai fazer o exame, a tomografia, quando vai fazer o ultrassom ali, está só o bagaço, está acabado. É isso que Deus faz. Porque a gente olha a aparência, mas quando Deus bate o raio-x, fala: vixe, o coração daquele ali, vixe, o coração daquela ali, vixe, o coração desse, É isso que Deus olha para dentro. E se você não procurar se limpar por dentro, como? Tira esse ódio do seu coração, tira esse pensamento de trair o seu cônjuge do seu coração, tira esse desejo de se matar do seu coração, tira essa mágoa do seu coração, tira esse mal do seu coração,
tira isso que te contamina, tira toda coisa ruim do seu coração, para que você seja limpo em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar, Jesus vai limpar o seu coração, amém? Jesus vai limpar a sua vida, porque o que contamina o homem não é o que entra, não é a carne de porco, não é a carne de peixe, não é a carne de gado, não é isso que vai te contaminar. O que contamina é o que sai da sua boca, são as suas palavras, palavras negativas, palavras de pobreza, palavras contrárias à palavra de Deus, é isso que vai te contaminar, são aquilo que sai da sua boca que vai te contaminar, e nessa noite você vai ser limpo por aquilo que sai do seu coração. Jesus diz que o homem bom do seu coração tira as boas coisas, e o homem mal tira as más coisas, e você vai tirar coisa boa do seu coração, amém? Fique de pé que eu quero orar por você.